A ilha proibida que ninguém pôde visitar. Eu sei que vocês gostam dessas histórias misteriosas que confundem até os mais estudiosos do mundo. Eu sou o dom dos mistérios ocultos e essa é a nossa história misteriosa que ninguém ainda desvendou. Há lugares no mundo que são tão misteriosos, tão envoltos em segredos, que até mesmo as autoridades mais poderosas preferem deixar na sombra. Lugares onde a ciência hesita a entrar, onde a história parece ter sido escrita por mãos invisíveis e onde a própria existência humana parece indesejada. E entre todos esses lugares proibidos, há um que sempre chamou atenção. Uma ilha pequena, remota, isolada e absolutamente proibida de ser visitada. Um ponto perdido no mapa, mas que carrega um peso tão grande que muitos evitam até mencionar seu nome. Hoje, eu vou te contar a história dessa ilha. Mas aviso desde já, prepare-se. Porque o que acontece ali não é apenas proibido, é assustador. O nome que não deve ser dito, ela é oficialmente chamada de Ilha Sentinel do Norte, localizada no Golfo de Bengala, no Oceano Índico. Mas muitos preferem um nome mais sombrio. A Ilha Proibida. A ilha faz parte das Ilhas Andamão, um arquipélago administrado pela Índia. Mas, ao contrário de todas as outras, Sentinel do Norte é completamente isolada. Não por falta de curiosidade do resto do mundo, mas porque ninguém tem permissão de chegar perto dela. E não é apenas por ordem do governo, é por ordem dos próprios habitantes. Um povo tão antigo, tão isolado do resto da humanidade, que sua cultura é praticamente pré-histórica. Eles vivem sem agricultura moderna, sem fogo contínuo, sem tecnologia, sem escrita. Mas você já parou para pensar como é possível que um povo tenha sobrevivido totalmente isolado por dezenas de milhares de anos, sem desaparecer? O que eles sabem que nós não sabemos? O que eles protegem? E de quem? Um povo que recusa o mundo, os sentineleses, como foram chamados, rejeitam qualquer contato com o mundo externo. Absolutamente qualquer um. A resposta deles para visitantes curiosos sempre foi a mesma: setas, lanças e silêncio. Eles não fazem acordos, não aceitam presentes, não demonstram interesse por tecnologia. É como se estivessem presos no tempo, ou evitando algo que nós desconhecemos. Será que isso é apenas isolamento cultural? Ou eles estão fugindo deliberadamente de algo que nós não conseguimos entender? A verdade é que a humanidade tentou, e falhou, diversas vezes estabelecer contato com esse povo. E cada tentativa deixou cicatrizes. As primeiras tentativas de aproximação. O primeiro relato confiável de aproximação ocorreu em 1867, quando um navio mercante indiano encalhou nas praias da ilha. Os sobreviventes ficaram presos ali durante dias. Dias que devem ter parecido uma eternidade. Eles descreveram um medo constante. Movimentos entre as árvores, flechas surgindo do nada. Ataques repentinos, silenciosos, precisos. Você consegue imaginar o terror? Saber que você está vivo apenas porque eles escolheram não matar você imediatamente? Quando finalmente foram resgatados, os sobreviventes suplicaram para que ninguém jamais tentasse voltar. Mas é claro, o mundo não ouviu. O governo tenta entrar por volta da década de 1970, a Índia decidiu tentar fazer contato pacífico. Enviaram barcos cheios de presentes, cocos, alimentos, utensílios. Os antropólogos acenavam, sorriam, tentavam mostrar que não representavam perigo. E às vezes, os sentineleses observavam, quietos, olhando fixamente, sem falar nada. Imóveis como estátuas. Mas em outras ocasiões, eles vinham correndo, furiosos, e lançavam suas flechas. Uma delas acertou um pesquisador na perna. Outra quase atingiu um comandante da marinha. Ainda assim, os cientistas insistiram. Por quê? Porque existe algo irresistível naquilo que é proibido, não é? Mas você já parou para pensar se, talvez, eles não estavam rejeitando os presentes? E sim protegendo algo? O desaparecimento que ninguém consegue explicar. Em 2004, um terremoto gigantesco, o maior da nossa geração, atingiu o Oceano Índico, causando o tsunami que devastou dezenas de países. A ilha Sentinel do Norte
estava exatamente no epicentro. Acreditava-se que os habitantes tinham sido exterminados. Afinal, como um povo sem casas reforçadas, sem comunicação, sem tecnologia, poderia sobreviver a um dos piores desastres naturais da história moderna? Mas quando um helicóptero militar da Índia sobrevoou a região para verificar a situação, algo aconteceu. Um guerreiro sentinelês saiu da floresta e apontou seu arco para o helicóptero. Sozinho, em pé sobre as ruínas da praia destruída, enfrentando uma máquina gigantesca que ele nunca compreenderia totalmente. E então, a pergunta surgiu: como eles sobreviveram? Como um povo isolado, sem nenhum tipo de tecnologia avançada, conseguiu resistir a algo que destruiu cidades inteiras e matou mais de 200.000 pessoas? Coincidência? Instinto? Ou algo que nunca seremos capazes de entender? O caso choque da mídia global. Em 2006, 2 pescadores indianos se aproximaram demais da ilha, contrariando as leis. Eles estavam pescando ilegalmente durante a noite. Talvez não acreditassem nas histórias. Talvez achassem que era apenas superstição. Talvez estivessem bêbados. Mas na manhã seguinte, seu barco foi encontrado destruído. Eles nunca saíram da ilha. Os militares sobrevoaram a área e viram os corpos dos 2 pescadores sendo enterrados na areia. Os sentineleses não escondiam o que haviam feito. Mostrar era parte da mensagem? Seria um alerta, uma mensagem clara. Fiquem longe. O estranho caso do missionário. Em 2018, um jovem missionário americano, John Chau, decidiu entrar clandestinamente na ilha. Ele acreditava que tinha uma missão divina de evangelizar o povo. Ele pagou pescadores ilegais para levá-lo até lá. Ficou horas escrevendo no diário, dizendo que estava com medo, mas precisava tentar. Quando desceu na praia pela primeira vez, os sentineleses o alertaram. Flechas atingiram a areia ao seu redor. Ele voltou para o barco. Mas na manhã seguinte, voltou e nunca mais retornou. Na minha opinião, eles não queriam contato com ninguém e você o que acha? Os pescadores, à distância, viram seu corpo sendo arrastado pela praia. Até hoje, está lá. Ninguém ousa recuperá-lo, porque entrar na ilha é proibido e mortal. Eu também não ousaria chegar perto. Por que eles são tão hostis? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder de verdade. Mas existem teorias, e algumas delas dão arrepio. 1. Eles lembram do passado. Quando os britânicos chegaram às Ilhas Andamão no século XIX, outros povos indígenas foram quase exterminados por doenças como sarampo e gripe. Algo simples para nós, mas mortal para eles. Os sentineleses podem ter testemunhado isso de longe e aprendido que o mundo exterior significa morte. 2. Eles não querem ser descobertos. Povos isolados geralmente têm rituais, crenças, segredos e modos de vida que desapareceriam imediatamente com o contato. Para eles, preservar sua cultura pode ser mais importante que qualquer tecnologia moderna. 3. Eles guardam algo no interior da ilha. Essa é a teoria que mais intriga pesquisadores e exploradores. Uma ilha pequena, mas com floresta extremamente densa. Um interior que nunca foi visto por ninguém além deles. O que existe ali? De fato, rituais, ruínas antigas, recursos desconhecidos, ou algo que a humanidade não está pronta para ver? A teoria do vírus. Alguns estudiosos acreditam que os sentineleses podem carregar micro-organismos próprios, desconhecidos, que poderiam causar uma pandemia global se deixassem a ilha. É uma teoria assustadora e improvável, mas não impossível. Agora pense comigo. E se for o contrário? E se eles estiverem protegendo a si mesmos de nós? Quantas doenças já devastaram povos isolados apenas pelo contato inicial? A gripe espanhola, por exemplo, matou comunidades inteiras em poucos dias. Talvez eles saibam disso intuitivamente. Talvez estejam evitando algo que conhecem apenas como um perigo invisível, passado de geração em geração. O interior da ilha. O segredo maior. Por mais de 200 anos, nenhum estrangeiro pisou no centro da ilha. Tudo o que sabemos vem de satélites. E há algo estranho nesses mapas. O interior é tão denso que até imagens térmicas mostram áreas completamente pretas, sem sinais claros de construção
fogo ou abrigo. É como se a floresta engolisse tudo, ou como se algo fosse deliberadamente escondido. Todo explorador que estudou o Sentinel do Norte descreve a mesma sensação. É como se a ilha não quisesse ser vista, mas como um pedaço de terra poderia rejeitar a presença humana. Será que é só imaginação? Ou existe algo profundamente antigo ali, algo que antecede a nossa história? O povo mais antigo da Terra? Geneticistas que analisaram povos vizinhos, como os Jarawa e os Onge, descobriram algo surpreendente. Eles são descendentes diretos dos primeiros humanos modernos que saíram da África há cerca de 70 mil anos. Se os sentineleses têm uma origem semelhante, e tudo indica que sim, então eles estão vivendo ali, naquela mesma ilha, no mesmo ambiente, com os mesmos costumes, desde o início da história humana. Pense nisso. Eles podem ser o povo mais antigo e isolado do planeta. Testemunhas vivas de um passado que nós nunca vamos ver. Um passado pré-histórico. Um passado que eles guardam com unhas, dentes e flechas. Mas por quê? Por que tanto esforço para se manter isolados? O que eles sabem que nós esquecemos? O silêncio que incomoda. Não há registros de linguagem sentinelês. Não sabemos como eles contam histórias. Não sabemos se acreditam em deuses, espíritos, maldições. Não sabemos seus nomes, seus rituais, seus medos. Eles são um povo que existe, mas é como se não existisse para nós. E talvez essa seja a maior lição que a ilha tenta ensinar. Nem tudo no mundo é para ser descoberto. Nem todos os mistérios querem respostas. Mas é claro, o ser humano sempre quer saber mais. E quanto mais proibido, mais irresistível. A curiosidade humana sempre foi preocupante e devastadora. A última pergunta que fica. Às vezes eu me pego imaginando. O que aconteceria se alguém finalmente conseguisse entrar na ilha? Se sobrevivesse aos sentineleses? Se explorasse o interior? Será que encontraria apenas floresta? Ou algo que explicaria séculos de isolamento? Algo que mudaria o que sabemos sobre o passado da humanidade? Ou talvez algo que nunca deveria ser encontrado. A verdade é que Sentinel do Norte permanece ali, silenciosa, resistente, intocada. Uma ilha completamente proibida. Uma ilha que guarda segredos demais que a humanidade jamais descobrira. Uma ilha que parece sussurrar para o mundo: fiquem longe. Mas no fundo, a pergunta permanece: será que nós realmente queremos descobrir o que existe lá dentro? Ou é melhor deixar certos mistérios adormecidos? Se você assistiu até aqui, se inscreva em nosso canal e deixe nos comentários o que você acha dessa história. Será verdade? Ou apenas uma história inventada? Para assustar? Pensem nisso.